Fala galera, professor Arthur Damasceno na área, estamos iniciando esse nosso projeto de exercícios, mas agora tratando de um tema específico, a organização do Estado, e mais, tratando também de uma banca específica, aquela banca que todo mundo ama. Vamos falar um pouquinho sobre o CESP-NB ou Sebrasp, questões sobre esse nosso assunto, a organização do Estado. Bom, já fizemos aí, aqui junto ao curso Beta, um curso completo de organização do Estado, um formato teórico. A gente já desenvolveu muita teoria sobre o assunto e agora a gente começa a desenvolver a resolução de questões sobre o tema, né? Então, sem muitas delongas, vamos começar. Aqui nós já temos a primeira questão, e a primeira questão ela já vai tratar de competências, porque na realidade, quando a gente estuda a organização do Estado, o que mais toma o nosso tempo, o que mais toma o nosso espaço é o assunto repartição de competências. As competências das unidades da federação, e em especial as competências da União. Mas lembrar que quando a gente trabalha as competências da União, inevitavelmente os estados, o Distrito Federal e até mesmo os municípios, eles também aparecem eventualmente participando daquelas competências que foram destinadas à União. A primeira questão está na tela, vamos lá. No que se refere à competência legislativa dos entes federativos, julgue o item a seguir. Bom, ela diz que os estados possuem competência legislativa suplementar em matéria de licitações e contratos administrativos, sendo de observância obrigatória as normas gerais editadas pela União sobre o tema. Bom, vamos. Quando a gente examina a ideia de ser uma competência legislativa suplementar, nós lembramos imediatamente da competência concorrente, não é mesmo? Na competência concorrente, a União só traz normas gerais, e aqui está dizendo, né, normas gerais no finalzinho, normas gerais editadas pela União. Na competência concorrente, a União traz normas gerais e os estados e o Distrito Federal vão legislar de maneira suplementar. É o que naturalmente a gente verifica acontecer na competência concorrente. Todavia, esse assunto que aqui fora apresentado, nós estamos falando de matéria de licitações e contratos administrativos, você não vai encontrar no artigo 24. Nós não estamos trabalhando nesse instante, olhando para esse conteúdo, assunto de competência concorrente. Aqui nós estamos verificando conteúdo de competência privativa. Privativa. Arthur, onde é que está isso? Se você pegar a tua Constituição, e eu preciso que você esteja com um texto constitucional aí comigo, artigo 22, você vai encontrar assim, ó. Eu estou com a minha Constituição aqui. Eu sei que você também está com a sua aí. Aqui você encontra, compete privativamente a União legislar sobre... eu saí do nosso dispositivo. Cadê? Tá na mão, ó. Inciso 27. Olha o que diz o inciso 27. O inciso 27 traz pra gente normas gerais de licitação e contratação em todas as modalidades para as administrações públicas diretas, autárquicas e fundacionais da União, Estados, Distrito Federal e municípios, obedecido o disposto no artigo 37, inciso 21, e para as empresas públicas e sociedades de economia mista nos termos do artigo 173, parágrafo 1º, inciso 3º. Então, a gente está percebendo realmente que licitações e contratos administrativos é assunto de competência privativa. Arthur, estou sem minha Constituição, eu acompanhei a sua leitura, mas está onde mesmo? Está aqui, ó, no artigo 22, inciso 27, assunto de competência privativa. Lembra aí, gente, na competência privativa a União traz norma específica. Na competência privativa, é só a União legislando para todo mundo. Lembram disso? Na competência concorrente, a União traz normas gerais. Mas, em regra geral, na competência privativa, se nós temos apenas a União legislando, a União legislará de maneira específica para todo mundo. Não há, num primeiro momento, espaço para os estados legislarem, só que isso é uma regra. Para toda regra, nós temos exceções. E eu quero que você guarde que tanto o inciso 21
desse nosso artigo 22. Quanto ao inciso 27, esse que a gente acabou de ler, eles iniciam as suas redações trazendo normas gerais. Ainda que estejamos na competência privativa, a União, ela só vai trazer normas gerais. Gente, olha aqui o 27, ó, normas gerais de licitação e contratação. De novo, ainda que estejamos na competência privativa, a União recebeu um limite, a União só vai trazer normas gerais. O 21 começa assim, ó, normas gerais de organização, efetivos, material bélico, garantias, convocação, mobilização, inatividades, pensões das polícias militares, dos corpos de bombeiros militares. Começou também tratando normas gerais. E, gente, presta atenção, se a União aqui, ainda que estejamos na competência privativa, só traz normas gerais, só traz um parâmetro a ser seguido, os estados terão a necessidade de suplementar. Esse assunto precisa ser fechado, esse assunto precisa ser especificado, porque a União trouxe apenas uma norma geral. Arthur, então, peraí, cara, se a União só está trazendo norma geral e o Estado terá a obrigação de suplementar, por que essa informação, por que esse conteúdo, licitações e contratos administrativos já não está na competência concorrente? Porque na concorrente já funciona desse jeito, não é, Arthur? Perfeitamente, na concorrente já é assim, a União trazendo normas gerais e o Estado suplementando, só que tem um detalhe. Tem um detalhe. Na competência concorrente, se a União não legislar, o Estado pode legislar antes. Se a União não trouxer normas gerais, os Estados vão exercer aquilo que chamamos de competência legislativa plena para atender às suas peculiaridades. Lembram disso? Isso na concorrente, na privativa não. Na privativa, o Estado só poderá legislar depois da existência das normas gerais da União. Estando na competência privativa, você estabelece certas limitações ao Estado. Ainda que o Estado tenha que suplementar, e é justamente a questão que a gente está desenvolvendo, logo de cara uma primeira questão difícil, o Estado só vai poder legislar após a existência das normas gerais da União. Então, quando eu leio essa questão, preste bastante atenção. Os Estados possuem a competência legislativa suplementar em matéria de licitações e contratos administrativos, sim. Os Estados vão suplementar, sim, sendo de observância obrigatória as normas gerais editadas pela União sobre o tema. Sim, perfeito. Os Estados só poderão legislar depois da existência das normas gerais da União. Os Estados só terão a oportunidade de suplementar após a existência de uma lei federal trazendo normas gerais sobre o tema. Isso não acontece apenas no inciso 27, esse que está aqui, mas também no inciso 21. Então, essa nossa primeira questão, gente, está verdadeira. Correta a primeira questão. E olha, questão boa, hein? Uma questão que exigiu pra caramba da gente. Uma questão que exigiu bastante cuidado. Primeira questão, pacote. Vamos para a segunda questão? Segunda questão, deixa eu só passar o olho. A segunda questão também é muito importante. Ela diz pra gente o seguinte, ó. Tendo como referência as disposições concernentes à organização do Estado e a sua repartição de competências, julgue o item a seguir. Primeiro deles, ou esse item. Compete à União organizar e manter a Defensoria Pública do Distrito Federal e a de eventual território. Nós estamos falando do Distrito Federal, que competiria à União organizar e manter a Defensoria Pública deles. Galera, essa questão, de cara, já vou dizer, ela está errada, tá? Falsa questão. Ué, Arthur, mas espera aí. Eu me lembro bem, quando estudando a teoria, que existem coisas do Distrito Federal que são organizadas e mantidas pela União. Você mesmo falou isso no nosso curso teórico. É um outro detalhe importante, gente. Eu sei que muitos de vocês buscam adquirir apenas os pacotes, os cursos de exercícios, tá? Mas existem determinados assuntos, por exemplo, esse aqui, e é muito importante que você desenvolva a teoria com o professor que está trabalhando as questões, tá? Esse material nosso teórico aqui no curso Beta,
Eu vou te apresentar tantos métodos de memorização, tantas técnicas de memorização, e, cara, tá um absurdo de bom, tá? E de cara, para quem passou pela turma teórica, olhar para essa questão claramente já verifica que ela tá errada. Claramente, tá? Por quê, Arthur? Primeiro ponto, eu preciso lembrar quais são os assuntos, melhor, quais são os órgãos, deixa eu escrever isso aqui, órgãos, instituições do Distrito Federal que serão organizadas e mantidas pela União. Legal? Organizadas e mantidas pela União. A primeira coisa que eu vou te pedir para guardar é a persecução penal. Vamos lembrar da persecução penal dos estados? A persecução penal dos estados, tá? Aqui a gente verifica a polícia militar atuando de maneira preventiva, polícia ostensiva, aquela que atua no intuito, né, de prevenir o acontecimento do crime. Avancemos, chegaremos às polícias civis, que vão atuar em momento posterior à atuação da polícia militar, na apuração, na investigação, no inquérito, né? E aí remete esse inquérito, essa investigação para o nosso Ministério Público. O Ministério Público, por sua vez, oferecerá denúncia ao Judiciário, à Justiça, tá? Então, eu quero que você perceba que todos esses órgãos aqui, essas instituições aqui anotadas do Distrito Federal, melhor, dos estados, serão organizadas e mantidas pelos próprios estados. Mas quando nós falamos da Polícia Militar, da Polícia Civil, do MP e da Justiça Distrital, você vai perceber que tem coisa aqui que é organizada e mantida pela União. Sem dúvida alguma, a gente já começa trazendo que, ó, a União organiza e mantém o Ministério Público do Distrito Federal, organiza e mantém a Justiça Distrital. Arthur, organiza e mantém a Polícia Militar, a Polícia Civil. Então, a gente tem um detalhe muito oportuno aqui, mas muito oportuno, tá? A questão atinente à remuneração, tudo que tange a remuneração da Polícia Militar, da Polícia Civil e mais, vou mudar de caneta aqui, para colocar o Corpo de Bombeiros Militar. Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. E ainda preciso trazer aqui as polícias penais do DF. No que tange a remuneração, nós estamos falando de união. É a união que, na realidade, mantém, né? Quando a gente fala de manter a união e vai estabelecer normas gerais sobre organização das polícias militares e organização das polícias civis. Mas a manutenção, tudo que tange a grana, dinheiro, você está verificando união, tá? A gente até consegue ter essa ótica quando analisando uma súmula, né? A tal da súmula vinculante 39 do Supremo Tribunal Federal, que traz pra gente que, em se tratando de polícia civil, polícia militar, bombeiro militar, do DF, no que tange a vencimentos, remuneração, nós temos essa competência destinada à União. E aí, a ideia de uma tarefa legislativa, de competência legislativa, compete privativamente à União. É só conferir esse nosso inciso de número... Melhor, inciso não, essa nossa súmula vinculante de número 39, tá? Mas, bom, esse esquema aqui já facilita muito a nossa vida. Eu tô percebendo que a persecução penal foi desenhada. Olha aqui, ó, todo aquele caminho em busca, né, de condenar o pretenso autor do crime. Eu só mudei de caneta aqui para falar dos bombeiros, para falar das polícias penais. Por que eu mudei de caneta? Porque são dois órgãos que não participam da persecução penal. Mas o Corpo de Bombeiros é auxiliar do Exército também, assim como a Polícia Militar. E as polícias penais, uma inserção oriunda da Emenda Constitucional 104 de 2019, novembro de 2019, e o próprio Constituinte derivado
apontou, né, que a Polícia Penal do DF será organizada e mantida pela União, é a União que legisla sobre. Bom, vamos continuar aqui o nosso papo, porque Defensoria Pública não entrou nessa história. E se a Defensoria Pública não entrou nessa história, perceba, aqui diz que compete à União organizar e manter a Defensoria Pública do Distrito Federal. Tá errado, gente. Do Distrito Federal está errado. Do Distrito Federal, se a gente não lançou Defensoria Pública nesse esquema aqui, será o próprio Distrito Federal, a Defensoria Pública do Distrito Federal. Será o próprio Distrito Federal organizando e mantendo. Será o próprio Distrito Federal organizando e mantendo. Arthur, mas território? Território, como é que a gente se postura em relação ao território? Aí sim, território será a União. Porque eu preciso lembrar que território é como é que eu vou dizer, uma autarquia, né? Você poderia, assim, já conferir objetivamente, de maneira mais específica, para a nossa resposta. Território é uma autarquia federal, ou melhor, se existisse território no Brasil, ele seria uma autarquia federal, uma autarquia territorial, uma entidade da administração indireta do governo federal. Na nossa turma teórica, falei tanto que a República Federativa do Brasil, sua organização político-administrativa, compreende, olha aqui, ó, a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, todos esses autônomos, nos termos desta Constituição. Estou percebendo que território não entrou nesse meu esquema, porque o território não é unidade da federação, o território não tem autonomia política, o território está aqui, integra a União. Tudo que é do território, em regra geral, será organizado e mantido pela União. Então só toma cuidado com o Distrito Federal, tá, gente? O Distrito Federal é a unidade da federação, vai sustentar várias coisas, sim, todavia, existem órgãos e instituições do DF que serão organizadas e mantidas pela União, mas esse não é o caso do Distrito Federal. Arthur, dispositivo constitucional, para basilar a minha orientação, tá aqui, ó, no artigo 22, inciso de número 17. Vamos dar um confere? Artigo 22, inciso 17, o que nós encontramos? Bom, a Constituição minha já está aqui, ó, separadinha. A leitura é, ó, compete privativamente à União, legislar sobre organização judiciária, Ministério Público do Distrito Federal e dos territórios, mas quando fala da Defensoria Pública, e da Defensoria Pública apenas dos territórios, não citou o Distrito Federal. Arthur, mas isso é competência legislativa, né? A gente não está falando de legislar, a gente está falando de organizar e manter. Ah, pois é. Então você também vai colocar aqui como dispositivo base o artigo 21, inciso 13. 2 incisos, Arthur, para deixar a sua resposta completa, para que não haja nenhum tipo de dúvida, 2 incisos. O 13 diz assim, ó, tô separando, olha aqui, ó, compete à União, apenas competir à União, organizar e manter o Poder Judiciário, o Ministério Público do Distrito Federal e dos territórios e a Defensoria Pública dos territórios. Quando tratou da Defensoria Pública, não falou de DF, só falou de território. Então, a nossa questão 2 está incorreta também. Vamos avançar, que tem mais coisa. Questão 3 na telinha. A competência para legislar sobre Defensoria Pública é privativa da União. A competência para legislar sobre Defensoria Pública é privativa da União. Gente, errado. Errado. Ah, só se for Defensoria Pública do Distrito Federal. Negativo, gente. Negativo. Porque, cuidado, a gente está falando do Distrito Federal desde a questão anterior. E quando falando na questão anterior do Distrito Federal, uma coisa que você viu o próprio Distrito Federal organizar e manter, uma coisa que você viu o Distrito Federal legislando especificamente sobre, foi sobre sua Defensoria Pública. Em se tratando de judiciário do DF, MP do DF, tudo bem. Aí é a União que legisla privativamente e especificamente, mas a Defensoria Pública não. Bom, se você chegar lá no artigo 24, e mais uma vez eu quero que você examine comigo, olha o que nós encontramos aqui, ó, caput, compete à União
aos estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre, quando nós chegamos no inciso 13, eu já vou lançar aqui que essa nossa questão está errada, artigo 24, competência concorrente, inciso 13, eu leio, ó, assistência jurídica e defensoria pública. O que significa? Que em se tratando de defensoria pública, a União traz normas gerais, porque nós estamos tratando de competência concorrente, os estados e também o DF legislam normas específicas, os estados e o Distrito Federal vão suplementar a legislação federal naquilo que couber. Então, gente, essa nossa questão está literalmente equivocada. Não estamos tratando de um assunto de competência privativa, e sim um assunto de competência concorrente. Artigo 24, inciso 13. Lindão, vambora? Vamos para a questão 4. A questão 4 traz um texto, deixa eu ver. Determinado Estado da Federação pretende editar lei para disciplinar o regime próprio de previdência de seus servidores. Mas não há nenhuma previsão a respeito à Constituição Estadual. A partir dessa situação hipotética, julgue o item a seguir. Em obediência à Constituição Federal de 1988, para que o Estado possa editar a referida lei, é imprescindível que a Constituição Estadual discipline o mesmo tema. Gente, imprescindível tem que ter... Falso, gente. Falso. Ué, Arthur, por que falso? Porque se você analisar mais uma vez esse nosso artigo 24, vou mais uma vez ler seu caput. Compete à União, aos estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre... Olha o que diz aqui, deixa eu lançar para você. O artigo 24, inciso 12. Gente, tudo isso estava lá naquele nosso esquema. Eu já sabia que a competência concorrente suportava a Previdência Social. E o inciso 12 traz isso pra gente. Previdência Social, previdência, proteção e defesa da saúde. A nossa Constituição Federal, a própria CF, já determina que a União traga normas gerais sobre Previdência Social, os estados e o Distrito Federal legislam normas específicas, suplementando a legislação federal naquilo que for possível. Arthur, como na questão anterior, semelhante. Não, Arthur, mas o que eu não entendi foi o seguinte, aqui está dizendo na questão que em obediência à Constituição Federal de 1988, para que o Estado possa editar a referida lei, é imprescindível que a Constituição Estadual discipline ao mesmo tempo. Negativo, gente. Pelo simples fato de já estar na Constituição Federal, se a Constituição Federal já estabeleceu uma repartição de competências, já determinou que compete ao Estado legislar de maneira suplementar sobre o tema, já é o suficiente. É razoável que o Estado traga essa recomendação dentre as competências do próprio Estado? Sim, mas a existência da recomendação, do comando na Constituição Federal já foi suficiente para garantir essa atividade legislativa do Estado, participando da competência concorrente da União. Tudo bem? Tranquilão? Então vamos para a questão 5. Mais uma assertiva. Ela diz o seguinte, ó. Situação hipotética. Determinado Estado da Federação violou a autonomia municipal. Determinado Estado violou a autonomia municipal por ter repassado a seus municípios em valor menor do que o devido e com atraso receitas tributárias obrigatórias determinadas pela Constituição Federal. Assertiva, nessa situação, o presidente da República não pode decretar de ofício a intervenção federal no referido Estado. Eita, agora a gente começa a conversar sobre intervenção federal. E é um assunto que o CESP gosta demais. O CESP cobrou pra caramba esse assunto de 2018 em diante.
provavelmente por conta da intervenção federal que vivemos no Brasil em 2 estados, né? Tanto no Rio de Janeiro, a partir de fevereiro, quanto em Roraima, a partir de novembro, ambas em 2018. Olha, essa questão já vai exigir um pouco mais de nós. A gente vai ter que conferir algumas regrinhas do artigo 34 e também do artigo 36. Então a gente vai voltar a conversar sobre essa questão no próximo bloco. Te aguardo. Valeu!